Bem, pessoal, vamos dando início então ao bloco 6 e continuamos com as questões. Como eu tinha dito para vocês, encerramos as questões de princípios, que como vocês puderam ver são tranquilas, dá para fazer de maneira bem razoável, e vamos passar para poderes administrativos. Em poderes administrativos vocês vão ver também que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. As bancas, principalmente a FCC, costumam cobrar só o basicão de poderes. Vamos começar então. Oitava questão. A atividade estatal, consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, conceitua-se... Galera, vimos os poderes vinculado, discricionário, disciplinar, hierárquico, normativo, regulamentar e poder de polícia. Qual é desses poderes aquele que tenha por característica limitar e condicionar direitos de particulares? Poder de polícia, pessoal. Poder de polícia. O poder de polícia, galera, é aquele baseado na supremacia geral do Estado, que tem por escopo justamente esse binômio, limitar e condicionar direitos de particulares. Nossa questão, então, letra D. Oitava questão, letra D. Vamos para a nona questão. Na nona questão, nós também temos uma questão direta. Questão de 2018 da FCC, que diz o seguinte: entre os poderes próprios da administração, o que está subjacente à aplicação de sanções àqueles que com ela contratam corresponde ao poder, vejam só, aplicação de sanções. Pessoal, lembram que eu disse para vocês que tem dois poderes responsáveis primordialmente por aplicar sanções? Quais são eles? Poder disciplinar e o poder de polícia. Embora ele não tenha o escopo típico de aplicar sanções, a administração pode aplicar sanções baseado no poder de polícia. Acontece que a questão não se limita simplesmente à aplicação de sanção. Ela diz que é aplicar sanções com quem a administração contrata. Ora, poder disciplinar e poder de polícia aplicam sanções. Qual é a diferença entre eles? O poder disciplinar aplica sanções aos servidores da administração pública e àqueles que possuem algum vínculo jurídico de natureza especial com a administração pública. Como nós sabemos, quem possui vínculo jurídico de natureza especial com a administração pública, galera? Vimos que aqueles que contratam com a administração, outros exemplos, aluno de escola pública, paciente de hospital público, presidiário de um presídio público, todos esses são pessoas, são particulares que possuem algum vínculo jurídico de natureza especial com a administração e, portanto, submetem-se ao poder disciplinar. Logo, aqueles que contratam com a administração podem ser sancionados com base no poder disciplinar. Nona questão, então, letra A. Poder disciplinar. Tranquilíssimo, não viram? A FCC, pessoal, geralmente costuma cobrar algumas questões diretas assim. Dá um determinado caso ou dá um determinado conceito e vem nas alternativas unicamente o nome de um poder. O nome dos poderes, né? Para você identificar qual é o poder que tem no enunciado e marcar lá na questão. Tranquilo? Vamos então para a nossa 10ª questão. 10ª questão diz o seguinte: a respeito dos poderes da administração pública, é correto afirmar, letra A, o poder de rever atos e decisões e de decidir conflitos de competência entre subordinados são desdobramentos ou decorrências do poder disciplinar. Galera, poder disciplinar aplica sanção. Não esqueçam disso, poder disciplinar aplica sanção. O que a questão diz que nos leva à resposta do poder que ela quer? Poder de rever atos e decisões e de decidir conflitos de competência. Olha a palavra-chave, entre subordinados. Galera, a subordinação é algo inerente à hierarquia da administração. Lembram que nós vimos que o poder hierárquico ele possui duas características típicas. Ele é amplíssimo. Ele dá ao superior a possibilidade de fazer com que o inferior melhor dizendo, ele dá ao superior a possibilidade de rever, revogar, anular, convalidar, editar atos normativos, avocar competência, delegar competência, tudo isso em relação aos seus subordinados. Então, galera, ouviu a expressão
superior hierárquico. Ouviu a expressão subordinado? Isso é típico do poder hierárquico. Nossa primeira questão, nossa letra A, na verdade, está errado porque o poder que está fundamentando tudo isso é o poder hierárquico e não o poder disciplinar. Tranquilo? Vamos para a letra B. Letra B. As multas decorrentes do poder de polícia devem ser executadas na via administrativa. Pessoal, quando a gente fala de poder de polícia, vamos lembrar dos 3 atributos do poder de polícia: discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Essa letra B está se referindo à autoexecutoriedade. O que diz a autoexecutoriedade? Autoexecutoriedade é a possibilidade que a administração tem de executar as suas próprias decisões, ou seja, de executar aquilo que restou decidido por ela no âmbito do poder de polícia. Acontece que essa autoexecutoriedade ela não é absoluta. Existem exceções. Nem todos os atos do poder de polícia são autoexecutórios. E o exemplo típico de exceção à autoexecutoriedade é justamente a cobrança de multa. Por quê? Porque a administração ela não pode simplesmente adentrar no patrimônio do particular e efetuar a apreensão daquele valor. A administração não pode fazer um bacenjude na conta do particular, que seria o equivalente ao bacenjude. Não pode, porque a cobrança de multa, a execução da multa, melhor dizendo, constitui uma exceção à autoexecutoriedade. Então vamos voltar à letra B. As multas decorrentes do poder de polícia devem ser executadas na via administrativa? Falsa. Isso constitui uma exceção ao princípio da autoexecutoriedade do poder de polícia. Se a administração ela quiser executar uma multa, ela deve ajuizar uma execução fiscal no Poder Judiciário para que, sendo procedente, o juiz possa fazer um bacenjude ou penhorar bens do particular, enfim, possa dar início aos atos executórios típicos inerentes ao mecanismo judicial. O que não é possível é que isso aconteça unicamente no âmbito administrativo. Tranquilo? Vamos voltar então o slide para a letra C. Letra C. Compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos e extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Pessoal, qual é esse regulamento, qual é esse decreto que o presidente da República tem para dispor sobre o OF? Lembram do OF? Organização e funcionamento da administração, e para extinguir cargos públicos vagos? É o poder regulamentar, feito por meio do decreto autônomo. Nossa resposta, letra C. Onde é que diz isso? Diz lá no artigo 84 da Constituição. No 84, inciso 6, ele diz que o presidente da República pode dispor, mediante decreto, do OF, olha o OF, organização e funcionamento da administração, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, e pode também extinguir funções e cargos públicos quando vagos. Decreto autônomo. Vamos lembrar? O presidente da República edita 2 tipos de decreto. Decreto regulamentar, dar fiel execuções à lei, fiel execução às leis, na verdade. E nessa fiel execução à lei, ele não pode inovar no ordenamento jurídico. E o decreto autônomo, em que ele pode inovar no ordenamento jurídico, mas apenas nessas 2 restritíssimas hipóteses previstas na Constituição. Dispor sobre o OF, organização e funcionamento da administração, e extinguir cargos e funções públicas quando vagos. Tranquilo? Nossa 10ª questão, então, letra C. Vamos ver o erro da D e da E. Letra D, galera. Em matéria de poder de polícia, suspende-se a prescrição da ação punitiva por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito da administração pública federal.
Pessoal, uma das coisas que eu aprendi muito cedo em direito civil, estudando os casos de suspensão e interrupção de prescrição, é que existe uma diferença bem básica entre quando é interrupção e quando é suspensão. A interrupção da prescrição, seja no direito civil, ou seja no direito processual civil, ou seja ainda até em outras áreas do direito, como aqui, especificamente com relação ao poder de polícia, essa interrupção ela se dá por um ato, por uma atitude, por um movimento da parte, quando a parte ela toma alguma iniciativa. Então, nesse caso, quando a parte toma uma iniciativa, geralmente está-se diante de uma interrupção da prescrição. Quando a parte ela não toma qualquer iniciativa e a lei prevê uma hipótese de suspensão, e a lei prevê uma hipótese de que o prazo não corre, aí sim é suspensão da prescrição. Então notem que quando a parte se movimenta, quando a parte vai atrás, quando a parte exerce alguma atividade, isso é interrupção. Quando a parte não faz nada, fica inerte, parada, se ela tiver que se beneficiar com alguma coisa, normalmente é com uma suspensão da prescrição. Com isso, vamos aqui para a letra D. A letra D, ela diz que houve um ato inequívoco que importou em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória. Percebam que houve um ato. Não foi uma simples previsão legal que suspendeu, houve um ato. Como houve um ato, como houve uma manifestação, não é suspensão, e sim é caso de interrupção. É caso de interrupção. Vejam o que diz o artigo 2º da Lei 9873 de 99. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração federal. Vejam, houve um ato, se houve uma movimentação, se houve uma atitude, é caso de interrupção. Se a parte está simplesmente parada e há algum benefício em seu favor, geralmente é caso de suspensão. Guardem essa diferença. Letra D errada, vamos ver só o erro da letra E, para encerrar a 10ª questão. É da competência exclusiva da Câmara dos Deputados sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Pessoal, como eu disse para vocês, o presidente da República ele tem esse poder normativo, esse poder regulamentar, a depender da teoria adotada, a depender da doutrina adotada. Só que esse poder regulamentar, esse poder normativo, ele não é ilimitado. Não pode, via de regra, o presidente inovar o ordenamento jurídico ou ainda inovar o ordenamento jurídico que não na edição de decretos autônomos. Logo, a Constituição ela prevê alguns mecanismos para evitar que o presidente da República exorbite esse poder regulamentar. A Constituição prevê uma espécie de controle para evitar que o presidente da República exorbite da sua simples regulamentação legal, para evitar que o presidente da República se torne o legislador. Como nós sabemos, o presidente da República não pode legislar. A ele é dada a iniciativa legislativa e a sanção ao veto dos projetos de lei. Logo, para evitar que o presidente da República exorbite do seu poder regulamentar, a Constituição previu um mecanismo de controle. Esse mecanismo de controle está previsto lá no artigo 49 da Constituição, que diz que é competência do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Ou seja, se o presidente da República editar um decreto que, sob a justificativa de regulamentar uma lei, acabe por exorbitá-la, ou seja, acabe por editar algumas obrigações não previstas naquela lei, é possível que o Congresso Nacional suste esse ato, suste esse decreto. Professor, mas qual é o ato que o Congresso Nacional vai fazer para sustar? O Congresso Nacional vai se valer do
decreto legislativo. Decreto legislativo. O decreto legislativo, também conhecido simplesmente como DL, é o ato que é editado pelo Congresso Nacional para sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou da delegação legislativa. Tranquilo? Com isso a gente mata a 10ª questão. 10ª questão ficou letra C. Morreu a 10ª, vamos para a 11ª questão. 11ª questão, também uma questãozinha da FCC, diz o seguinte: sobre o exercício do poder disciplinar da administração, é correto afirmar que tal poder, letra A, é exercido somente em face de servidores regidos pelas normas estatutárias, não se aplicando aos empregados públicos regidos pela consolidação das leis do trabalho. Galera, quando eu disse para vocês que o poder disciplinar se aplica essencialmente aos servidores e aos particulares que possuam algum vínculo com a administração, quando eu me referi a servidores, eu estava me referindo tanto aos servidores estatutários quanto aos empregados públicos. Ou seja, o poder disciplinar se aplica sim, tanto a servidores públicos quanto a empregados públicos, de maneira indistinta. Essa sujeição leva em conta a subordinação que esses servidores, que esses agentes públicos, melhor dizendo, têm em relação à administração. Então, o poder disciplinar aplica penalidade a servidor e a empregado público, beleza? Letra A, errada. Erro bem aqui está em dizer que é exercido somente em face de servidores regidos pelas normas estatutárias, não se aplicando aos empregados públicos. Errado. Letra B. Admite, isso nós estamos falando do poder disciplinar, não esqueçam. Letra B. Admite a aplicação de sanções de maneira imediata, desde que tenha havido prova em conteste da conduta ou que ela tenha sido presenciada pela autoridade superior do servidor apenado. Pessoal, isso aqui que está previsto na letra B era algo que antigamente era possível. Era algo do qual se chamava de verdade sabida. A verdade sabida era uma situação em que uma determinada falta funcional ela era flagrada pelo superior hierárquico ou então era comprovada de maneira inconteste e fundamentava a aplicação de penalidade sem possibilitar ampla defesa e contraditória ao servidor. Vejam que absurdo! Isso mudou com a Constituição Federal de 88. Como nós sabemos, a Constituição Federal de 88 trouxe como direito fundamental o contraditório e ampla defesa, tanto em processo administrativo quanto em processo criminal. Logo, não é mais possível a aplicação da verdade sabida. A verdade sabida ela não foi recepcionada pelo ordenamento da Constituição Federal de 88, porque ela viola o contraditório e a ampla defesa. Atualmente, para que seja possível a aplicação de penalidade para servidor, é necessária a instauração de um processo administrativo disciplinar em que são garantidos contraditório e ampla defesa. Tranquilo? Letra B, então, errado. Vamos para a letra C. É aplicável aos particulares sempre que estes descumpram normas regulamentares legalmente embasadas, tais como as normas ambientais, sanitárias ou de trânsito. É poder disciplinar isso, pessoal? É poder disciplinar, aplicar aos particulares normas sanitária, ambiental e de trânsito? Não. É até possível o particular ser submetido ao disciplinar, desde que ele possua um vínculo jurídico de natureza especial. Só que a aplicação de norma ambiental, sanitária e de trânsito é a aplicação do poder de polícia. É a aplicação do poder de polícia e não a aplicação do poder disciplinar. Tranquilo? C, errada. C, errada também. Letra D. É extensível a sujeitos que tenham um vínculo jurídico de natureza especial com a administração, sejam ou não servidores públicos. Ora, tá aqui nossa resposta, pessoal. Tudo isso a gente vem falando desde o começo da aula. É extensível a sujeitos que têm um vínculo jurídico de natureza especial com a administração, particulares que têm um vínculo de natureza especial com a administração, sejam ou não servidores públicos. Letra D é nossa resposta da 11ª. Só para a gente encerrar, vamos ver a letra E. Não contempla em seu exercício
a possibilidade de afastamento cautelar de servidor antes que haja o prévio exercício de ampla defesa e contraditório. Pessoal, como nós vimos, o poder disciplinar ele aplica penalidade. Na aplicação dessa penalidade é instaurado um processo administrativo disciplinar. Só que nesse processo administrativo disciplinar, embora não haja o afastamento automático do servidor, é possível que o superior hierárquico o afaste cautelarmente, desde que ele continue recebendo salário e desde que o afastamento cautelar seja fundamentado em circunstâncias, em elementos que façam crer que ele está atrapalhando as investigações, está atrapalhando aquele processo administrativo, está investindo contra a testemunha, está ameaçando testemunha, está fraudando provas. Sempre que o servidor que está sendo investigado, está sendo processado, ele tiver de alguma maneira atrapalhando o processo, é possível sim o seu afastamento cautelar. Tranquilo? 11ª, então, letra D, né? Letra D, nossa resposta. Vamos para a 12ª. 12ª questão. Questãozinha da FCC de 2018, pessoal. Vamos lá. Acerca dos poderes administrativos de polícia, regulamentar e disciplinar, considera as assertivas a seguir. Item 1. A elaboração de lei dispondo acerca da implementação de programas de restrição ao trânsito de veículos automotores, conhecida atualmente como rodízio, não se insere na conceituação do poder de polícia, mas do poder disciplinar. E aí, pessoal? A regulamentação do rodízio de veículos em grandes cidades é poder de polícia ou poder disciplinar? Os donos de veículos, pessoal, possuem algum vínculo jurídico de natureza especial com a administração? Sim ou não? Não, né? Logo, a aplicação do rodízio é uma manifestação típica do poder de polícia. Quando diz que é do poder disciplinar, tá errado. Item 1, falso. Beleza? Item 2. Não se pode cobrar taxa dos contribuintes em razão do exercício do poder de polícia. Errado, galera. Lá em direito tributário, a gente vê que uma das espécies, um dos fatos geradores da taxa é justamente o exercício do poder de polícia. Justamente o exercício efetivo desse poder de polícia por parte da administração. O CTN dá essa possibilidade à administração de remunerar a prestação desse poder de polícia por meio de uma espécie tributária chamada taxa. Então, não se pode cobrar taxa errado. Não se pode cobrar taxa do poder de polícia errado. É a chamada taxa de polícia. A taxa ela pode ser cobrada pelo exercício do poder de polícia ou pela colocação a serviço do particular de um serviço público. Tranquilo? A taxa de polícia, então, ela é possível. Item 2, errado. Item 3. O poder de polícia pode ser delegado para a entidade integrante da administração indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública, desde que haja lei formal. Galera, só para fazer uma rápida revisão, o que foi que nós vimos sobre delegação do poder de polícia? O STF, de maneira geral, disse que não era possível a delegação a particulares. Atentem para isso. STF disse que não é possível para particulares. Depois o STJ, analisando o caso de uma sociedade de economia mista, disse o quê? É possível sim a delegação de poder de polícia para pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta. Vejam a diferença. O STF, melhor dizendo, achou por bem não possibilitar ao particular. O STJ admite para entes integrantes da administração indireta, uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado integrante da administração indireta. Só que o STJ diz que não eram todas as etapas do ciclo do poder de polícia que seria delegável, mas apenas o consentimento e a fiscalização. Acontece que a FCC nessa questão ela cobrou de uma maneira geral, achando possível, entendendo por possível a delegação do poder de polícia sem esclarecer qual das etapas seria passível de delegação. Então lembram que eu alertei para vocês que a FCC tem esse entendimento mais genérico de que seria possível a delegação
ainda que não haja, ainda que a questão não traga especificamente qual é o ciclo, qual é a etapa do ciclo que seria delegada. Essa é uma das questões. Só para a gente reviver aquilo, só para a gente relembrar. Vamos ler de novo. O poder de polícia pode ser delegado para entidade integrante da administração indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública, desde que haja lei formal. Correto. Essa questão está correta para FCC. E 4, a autoexecutoriedade e a coercibilidade são características do poder de polícia. Certo ou errado, pessoal? Certo, né? Quais são as características do poder de polícia? Discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Nós vimos então que 1 e 2 errado, 3 e 4 correto. Resposta letra C. Beleza? Resposta da 12, letra C. Aqui tem a explicação individualizada de cada uma.